no relatório da pesquisa, né, para quem quiser depois conhecer, e recomendações projetuais, porque, enfim, a gente achou que não ia dar tempo de debater isso tudo com calma. Aqui tem a bibliografia que nós usamos na pesquisa. Muito obrigada pela oportunidade e se precisarem fazer contato, quiserem tirar mais alguma dúvida, né, estão aqui os nossos e-mails, a gente está à disposição. Obrigada, Patrícia. Bom seria se a gente pudesse fazer essa pesquisa para todas as unidades, né, do hospital, a gente teria uma real noção dos espaços, da necessidade dos espaços, né, não só com aquilo que está na legislação, mas o que de fato a equipe precisa, né, ergonomicamente também. Excelente, muito bom. Estava curiosa com o resultado dessa pesquisa que você trouxe aqui no ano passado. Obrigada, Amélia. Então, agora a gente segue para a terceira apresentação desta mesa com o João Paulo Pompermayer. Vai falar sobre as tecnologias emergentes e suas implicações no desenvolvimento de hospitais seguros e resilientes. Já vimos sua apresentação, João? Perfeito, Amélia. Muito obrigado, então. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo mais uma vez ao GEAOSP, em nome do Antônio Pedro e da Patrícia, também pela oportunidade de estar apresentando os resultados das nossas pesquisas. É sempre muito bom estar com vocês. E então, como a Amélia comentou, eu me chamo João Paulo, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje eu vou estar trazendo um estudo que fala então sobre tecnologias emergentes e suas implicações no desenvolvimento de hospitais seguros e resilientes. E para começar, contextualizando um pouquinho sobre esse estudo, no ano passado, no início do ano, eu defendi a minha dissertação de mestrado, onde eu estudei, dentro do contexto da saúde 4.0, os impactos das tecnologias emergentes nas edificações hospitalares. E algum tempo depois, eu fui convidado, então, pelo professor Alexandre Barbosa de Oliveira, da UFRJ, que é líder do grupo de ensino, pesquisa e extensão em saúde, em emergências e desastres, para escrever um capítulo no livro que ele estava lançando, né, o livro Hospitais Seguros e Resilientes, Desafios e Estratégias de Preparação e Resposta a Emergências e Desastres. Então, eu sintetizei algumas informações que estavam, né, na minha dissertação, que foi orientada pela professora Elisandra Vergara e co-orientada pela professora Patrícia Cavalcante, e convidei juntamente conosco o professor Antônio Pedro e também a enfermeira Renata para escreverem esse capítulo, então, conjuntamente e abordar alguns conceitos que envolvem arquitetura, tecnologia e também a gestão desses cenários de crise. Então, para começar, o mundo ele está se transformando muito nos últimos tempos, fruto de movimentos sociais, de revoluções tecnológicas, de mudanças de ideologias políticas e também de alterações ambientais e geográficas. Essas transformações estão fazendo com que o ser humano ele exerça, então, a sua capacidade de resiliência, que é muito importante diante desses mais diversos cenários. A prevenção, ela é uma ação muito eficaz e ela envolve o estudo de áreas de risco, a execução de obras protetivas e também a preparação das comunidades para poderem lidar com essas mais variadas situações. Além disso, a gente tem desequilíbrios ambientais, como inundações, ondas de calor e de frio extremas, tempestades e furacões, que também estão se tornando cada vez mais frequentes, associados também às epidemias e pandemias. A Organização Mundial da Saúde ela recomenda que as instituições elas estejam preparadas para atuar diante de emergências, né, que sejam elas de origem natural ou de origem tecnológica, assim como crises sociais. E além dessas questões, a gente também tem o envelhecimento populacional, os desafios demográficos e diversas crises energéticas que fazem parte, né, que englobam todos esses desafios emergentes. E isso faz com que emerja uma necessidade dos hospitais estarem preparados, então, para se adaptar a esses diferentes contextos. A pandemia de Covid-19, talvez ela foi uma das maiores crises sanitárias globais do século XXI até o presente momento, né? E ela possivelmente foi a ocorrência que historicamente mais gerou uma sobrecarga nos sistemas de saúde, né? Isso em diversos países do mundo, fazendo a gente refletir também sobre as perspectivas para preparação e resposta em situações similares a essa no futuro. Mas a pandemia também, ela acelerou tendências pré-existentes,
ela alterou os sistemas globais de saúde e ela forçou uma mudança no tradicional modelo de atendimento através, então, da incorporação de novas tecnologias. O uso de recursos tecnológicos, ele ganhou, então, um avanço muito grande nesses últimos anos, que é impulsionado por essa quarta revolução industrial, né? Essa quarta revolução industrial, então, ela é considerada um novo estágio de desenvolvimento humano que é impulsionada pelas três revoluções anteriores, e ela se diferencia por estar baseada, então, na fusão entre ambientes físicos, digitais e também biológicos. Muitos setores, eles estão se transformando e isso é muito perceptível também na saúde, através de um conceito que emerge, que é esse conceito de saúde 4.0. E ele reflete uma mudança de paradigma a partir da aplicação, então, de tecnologias e inovações avançadas que são provenientes dessa quarta revolução industrial. A transformação tecnológica, então, ela está mudando a forma como as edificações são projetadas, construídas e operadas, o que reflete, né, em alterações de forma, tamanho e também função. As tecnologias, elas têm um potencial bastante importante diante de emergências de saúde pública e de desastres, tornando os hospitais mais resilientes, tanto no que se refere a aspectos construtivos, mas também na forma de prestação do atendimento em saúde, permitindo uma resposta mais rápida e mais eficiente também diante das diversas situações de crise. E além disso, também as tecnologias elas podem contribuir para que as edificações elas possam se adaptar mais rapidamente diante dessas mudanças abruptas, mantendo as operações essenciais e protegendo também os profissionais de saúde e os pacientes. E então, entrando nesse contexto de resiliência e gestão de emergências e desastres, é importante a gente entender que a resiliência ela pode ser entendida como essa capacidade de se recobrar de alguma agressão ou adaptar-se às mudanças necessárias. Em uma realidade, então, onde ocorrem muitas epidemias e também desequilíbrios ambientais, como inundações, as ondas de calor e de frio, as tempestades e os furacões, torna-se muito necessário que a gente busque formas para tornar as edificações e também as áreas urbanas mais adaptáveis a esses fenômenos. Além disso, as mudanças climáticas elas estão sendo as maiores causas dos fenômenos naturais catastróficos nos últimos anos e vem impactando também então em secas e inundações por todo o planeta, como a gente percebeu nos últimos anos também no Rio Grande do Sul, que é essa imagem que está aqui ao fundo da apresentação também. Com o crescimento populacional, a urbanização e a invasão de áreas naturais, além então das mudanças climáticas, a gente tem uma multiplicação das ocorrências de desastres socioambientais. Nesse contexto, então, as pressões ecológicas associadas às mudanças espaciais e sociais estão conduzindo às novas formas de disseminação de doenças que levam ao aumento de epidemias por infecções emergentes. Apesar disso não ser um fato novo, o crescimento populacional e a urbanização têm facilitado essa disseminação, o que torna elas particularmente graves. Um exemplo muito recorrente, né, e muito atual também é a Covid-19, que foi identificada, então, em dezembro de 2019 na China, e 2 meses depois ela já estava estando presente na América do Sul, né, requerendo muitas ações de contenção. Então, essa disseminação em uma escala global, ela se tornou muito mais veloz. A resiliência das sociedades, então, ela precisa ser fortalecida frente às crises globais, permitindo a construção de uma infraestrutura que tenha uma resposta mais ágil e também mais eficaz. E é muito importante a gente fazer esse fortalecimento, né? Não apenas para mitigar os impactos imediatos, mas também preparar a população para futuras emergências. E para isso, né, é importante a gente promover uma cultura de prevenção e cooperação entre comunidades e também países, fortalecendo essa questão da capacidade de adaptação para os desafios sanitários, climáticos, políticos e também sociais. E nesse contexto, então, entra a arquitetura e as soluções para as edificações de saúde. Então, a ocorrência de emergências e desastres, ela demanda uma resposta bastante ágil, né? Diante desses contextos, a arquitetura ela assume um papel bastante significativo, já que ela é o local que vai prestar o socorro à população atingida por meio de soluções, então, construtivas e também organizacionais. As soluções de arquitetura para responder às emergências e desastres que muitas vezes deveriam ser preventivas, elas acabam adotando ou adquirindo um caráter assistencial que tem custos muito mais elevados, né? Então, a confecção de abrigos, de hospitais, de campanha e de outros equipamentos, ele possui um custo financeiro que é superior ao que seria despendido, então, para planejar
e prevenir ou até mesmo mitigar as ocorrências dos desastres. E aí, dentro desse contexto, a gente tem 4 pontos que são considerados vulneráveis e que podem impactar na continuidade dos serviços de saúde. Então, o primeiro ponto são as edificações, através de danos causados, então, à infraestrutura física do hospital, e isso impacta na capacidade de atendimento, resultando, então, num colapso parcial ou total, e também impactando, assim, na perda de vidas humanas. O segundo ponto são os pacientes. Então, diante de uma emergência, um desastre, o número de pacientes ele costuma aumentar consideravelmente. E, inversamente, o número de leitos aptos para o atendimento tende a diminuir, gerando uma crise no atendimento. E também os pacientes menos graves, como aqueles crônicos ou eletivos, eles acabam sendo despriorizados nesse momento, né? O que aumenta, então, uma demanda posterior por atendimento. O terceiro ponto são as equipes de saúde, então, porque os desastres e as emergências, eles também causam mortes nos profissionais de saúde e diversas outras questões psicológicas também envolvidas. É muito importante que se tenha, então, treinamento prévio das equipes para realizar esses atendimentos de emergência e que também se tenha planejamento estratégico de recursos humanos, um dimensionamento adequado das equipes e até a previsão de uma possível ajuda externa. E o quarto ponto são os elementos não estruturais, então, que estão relacionados a falhas ou a danos em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, a falta de insumos, e que pode ser até mais custoso do que os danos estruturais. E eles também impactam significativamente, então, nessa capacidade de atendimento. Nesse sentido, a resiliência, então, ela se torna muito importante no contexto dos estabelecimentos de saúde e também na ocorrência de emergências e desastres. As demandas por serviços de saúde, elas aumentam e podem, sim, colapsar total ou parcialmente, então, o que implica nessa mortalidade. O ambiente de um estabelecimento de saúde, ele é bastante impactado pelo entorno e ele é um local muito importante para toda a comunidade circunvizinha, já que em qualquer situação de emergência ou desastre, as pessoas vão buscar atendimento nos estabelecimentos de saúde, né? E durante a pandemia também ficaram claras as necessidades de segurança, eficiência e também a disponibilidade relativa a esses ambientes. Nesse caso, os estabelecimentos de saúde eles foram necessários inicialmente para fazer os processos de triagem e diagnóstico, mas depois eles também foram muito importantes para tratamento das ocorrências mais graves. E aí é importante também a gente entender que para aumentar a resiliência de um estabelecimento de saúde, é necessário a gente estabelecer um conceito mais abrangente de segurança dessas unidades. E aí a gente destaca algumas questões que estão envolvidas com isso, como a localização, a acessibilidade, a mobilidade, que pode ser tanto externa quanto interna, o estabelecimento de uma rede de emergências também, que envolve atenção primária, secundária e terciária, a manutenção da integridade da infraestrutura e também o abastecimento de insumos como água, energia e demais suprimentos de saúde. E aí, entrando num contexto para a gente falar um pouco sobre o futuro dos hospitais e como essas tecnologias emergentes podem contribuir, a gente entra nesse conceito também de saúde 4.0, que é relativamente recente, já que ele surgiu em 2015, inspirado, então, nesses princípios da indústria 4.0, aplicadas nos sistemas de saúde. A principal característica desse modelo é a integração de tecnologia, né, a integração de inteligência, utilizando tecnologias atuais e emergentes e promovendo, então, cuidados mais interconectados e personalizados. E quando a gente fala dessas tecnologias atuais e emergentes, a gente está se referindo, então, a recursos que têm um alto potencial de impacto e de transformação e que são tecnologias que ainda estão sendo desenvolvidas. E aqui a gente traz uma lista com alguns exemplos, como Big Data, blockchain, computação em nuvem, os drones, os gêmeos digitais, inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D, tecnologia 5G, wearables, que são as tecnologias vestíveis, e entre diversas outras que envolvem esse contexto. A saúde 4.0, então, ela implica na organização de uma nova estrutura para além do modelo existente. Todas as informações da jornada do paciente, elas precisam ser integradas e compartilhadas com segurança entre as instituições para possibilitar as melhores práticas de cuidado, né, e uma prestação mais eficiente desses cuidados. As informações disponíveis em cada organização de saúde precisa também ser acessível por todas as outras para manter um fluxo de informações entre as partes interessadas. A infraestrutura 4.0 ela também aprimorará a inteligência e a disponibilidade dos sistemas, né, estabelecendo uma base para expansão rápida e eficiente das capacidades diante de qualquer situação adversa.
E também, diante de cenários de emergências e desastres, onde a resiliência do hospital ela é muito importante, a tecnologia ela tem um potencial bem significativo na gestão dessas crises. Então, durante a pandemia, por exemplo, as tecnologias de informação e comunicação, elas se tornaram parte de um componente estratégico de resposta para atender as emergências, né? E elas alcançaram um papel, se transformando também num canal de atendimento estratégico para a população. Então, a gente viu surgir muitos chatbots, atendimentos por WhatsApp também, além de toda a rede de telesaúde. Essas TICs, elas também contribuem com os processos de gestão, seja de recursos, de suprimentos, de pessoal, o que otimiza e melhora o desempenho operacional e também resulta numa tomada de decisão que é baseada em dados reais. Então, a partir do momento que a gente tem uma informatização dos sistemas de saúde, a gente também consegue acompanhar em tempo real toda a situação das instituições. Durante esse período, né, as tecnologias tiveram seus processos de incorporação acelerados. Outras dimensões dos ambientes de saúde, elas também podem se beneficiar pela incorporação das inovações no enfrentamento de emergências e desastres, e aqui a gente traz um exemplo sobre as cadeias de suprimento e essa possibilidade de fazer um rastreamento e automatizar os processos de gestão desses suprimentos. Isso promove, então, redução de custos e desperdícios, aumento do lucro, otimização de inventário, melhoria no gerenciamento de fluxos e também dos processos, disponibilidade de materiais necessários para ter um atendimento adequado, e também medidas de prevenção a fraudes. Com frequência, então, a incorporação de tecnologias digitais, ela ocorreu de uma forma bastante isolada, né, nas instituições, sem ser necessariamente parte de uma política pública, né, governamental que regulasse ou acompanhasse esse processo. E isso é um desafio que precisa ser superado para que a gente tenha em situações similares a possibilidade de enfrentar de uma forma muito mais prática e eficiente a partir, então, dessa informatização dos estabelecimentos de saúde. A tecnologia também ela está se transformando, ou transformando a saúde de um modo geral, né, através da criação de hospitais virtuais e também de hospitais mais sustentáveis, o que leva, então, os cuidados clínicos para comunidades que muitas vezes são isoladas ou até mesmo menores, e isso melhora, então, também o treinamento das equipes, facilita o suporte médico, e melhora também o acesso aos prontuários eletrônicos e às informações de um modo geral, o que contribui com uma resposta mais eficaz a emergências e desastres. E também eu destaco aqui que o verdadeiro impacto ele não está apenas dentro do hospital, mas também na forma como as inovações elas vão levar a saúde para fora das paredes das edificações. O papel da tecnologia na construção de um hospital resiliente, então, ele é muito importante para avaliação, para planejamento e para monitoramento da infraestrutura física. As tecnologias elas podem antecipar e identificar fatores de risco nas edificações, fazendo com que seja possível realizar correções antes que o desastre ocorra. Durante eventos adversos também elas são muito importantes para detectar riscos em tempo real. E isso não contribui apenas para mitigar os danos, mas também fortalecer essa própria capacidade de resiliência, que é muito importante. E as tecnologias, elas podem, de modo geral, então, monitorar a integridade e desempenho das infraestruturas e dos equipamentos, identificar áreas problemáticas antecipadamente, otimizar cronogramas de manutenção, detectar necessidades de substituição, fornecer uma visão geral de quando e onde as atualizações ou alterações serão necessárias. E um exemplo disso é através da utilização de gêmeos digitais, sensores ambientais e sistemas cyberfísicos que auxiliam nas boas práticas de manutenção, aumentando então a questão de confiabilidade das próprias edificações, fazendo com que elas estejam preparadas para reagir a esses eventos críticos. Então, se encaminhando para o final, diante desse contexto de emergências e desastres, as tecnologias elas podem, então, monitorar a integridade da infraestrutura hospitalar, detectando problemas e otimizando os cronogramas de manutenção. As TICs, como um todo, elas facilitam o atendimento remoto através de telesaúde, suas mais diferentes vertentes, reduzindo contatos pessoais e também riscos de contágio. A integridade de danos entre as instituições facilita o compartilhamento seguro das informações, que é muito também eficiente durante crises. A automação e o rastreamento de suplementos pode garantir materiais essenciais e a sua disponibilidade também para enfrentar essas emergências.
As tecnologias elas expandem essa capacidade dos hospitais também. E um ponto muito importante que, como eu comentei, a pandemia ela acelerou a incorporação e a difusão de alguns recursos tecnológicos no mundo todo, mas, por outro lado, a gente tem inúmeros outros recursos que ainda precisam ser mais explorados e mais utilizados. Então, a robótica para apoiar cirurgias de precisão, a inteligência artificial, que deve ser aplicada também à parte de análises e diagnósticos, as questões de blockchain para segurança e rastreabilidade dos dados, que também é uma questão muito importante, porque não adianta a gente ter uma disponibilidade de dados entre as instituições se nós não tivermos uma segurança desses dados, e os próprios gêmeos digitais para simular cenários de operação e melhorar a manutenção preventiva. E é muito importante também, então, a gente estar atento às perspectivas futuras, sejam elas ambientais e também de saúde, né? Para ajudar que as organizações hospitalares elas possam estar mais flexíveis e adaptáveis a essas demandas diante de situações adversas. Destaca-se, então, a necessidade de um planejamento mais robusto e integrado da rede de saúde, que contemple não só a infraestrutura, mas também as questões de operação de logística, de gestão eficiente, e esse planejamento, em conjunto com uma gestão pública proativa, é muito importante para que o sistema de saúde ele esteja preparado, então, para enfrentar emergências, desastres e qualquer outra situação adversa de maneira eficiente e resiliente. Muito obrigado, então, agradeço mais uma vez. Passo a palavra para a Amélia. Obrigada, João Paulo, pela sua brilhante apresentação. A pandemia nos deixa aí várias oportunidades de melhoria e aperfeiçoamento, né? Muitos debates em cima de vários temas que antes a gente não parava para pensar. Eu quero aproveitar o tema da fala de João Paulo e convidar todos para estarem aqui na Bahia. O João Paulo,